O último cenário é o colapso, o que eu realmente acredito ser o mais provável, através de uma combinação de pensamento utópico, negação e atraso. Provavelmente acabaremos cometendo um erro em um colapso, momento em que a resposta tomaria a forma de ordens executivas, após agitação social, provavelmente algum tipo de neofascismo. Boa razão para acreditar que estamos diante de um potencial colapso na confiança no dólar dos Estados Unidos e, de fato, em todo o sistema monetário internacional. O sistema monetário internacional é baseado no dólar, então, se o dólar cair, o sistema cairá. Isso não é para ser uma declaração provocadora. O sistema monetário internacional já entrou em colapso 3 vezes nos últimos 100 anos, em 1914, 1939 e 1971. Portanto, este seria o 4º colapso em 100 anos e não é tão infrequente. Quando o sistema monetário entra em colapso, não é o fim do mundo, não vamos todos viver em cavernas, estoques de alimentos, e coisas do tipo. O que acontece é que os principais poderes comerciais e financeiros se reúnem, sentam-se e reorganizam as regras, o que é chamado de regras do jogo. Portanto, o que eu quero pensar um pouco é, já que podemos ver o colapso se aproximando, quais seriam as novas regras do jogo? Como seria o sistema monetário internacional do futuro como resultado de uma conferência no estilo Bretton Woods em face de um colapso? Tenho 4 cenários aqui, e múltiplas moedas de reserva, SDRS, direitos de saque especiais, ouro e colapso seguido por algo pior. Moedas de reserva múltiplas. A ideia é que, em 2000, 70% das reservas internacionais eram mantidas em dólares, hoje esse número é de 60% e está diminuindo. Então, imagine um mundo onde o dólar cai abaixo de 50%, talvez 45% ou 40%, e o euro ganhe destaque. O dólar australiano e o dólar canadense foram recentemente admitidos pelo FMI como moedas de reserva oficial, então eles têm um papel maior, e acabamos em uma situação em que você tem várias moedas de reserva. Eu chamo isso de solução Kumbaya, onde todos nos damos bem. Isso não vai funcionar, é instável porque não há uma âncora, não há ouro, não há dólares. Em vez de um banco central agindo mal, você teria 5, 6 ou 7 agindo mal. Eu acho que isso exacerbaria, em vez de mitigar, as guerras cambiais. O próximo é o preferido pelas elites. Quando digo elites, não é algo obscuro, são ministros das finanças, secretários do tesouro, acadêmicos, banqueiros centrais, outros formuladores de políticas. Este é o SDR, o direito de saque especial. É compreendido por muito poucas pessoas, mas é incrivelmente simples. A maneira de entendê-lo é que o Fed tem uma impressora, eles podem imprimir dólares, o Banco Central Europeu tem uma impressora, eles podem imprimir euros e o FMI é uma impressora, eles podem imprimir SDRS, que é basicamente dinheiro mundial. Eles podem imprimir o quanto quiserem, distribuí-lo, podem inflar e relançar a economia global. O FMI, na verdade, tem um plano de 10 anos para tornar o SDR a moeda de reserva global novamente, não é segredo, você pode encontrá-lo em seu site. Quero dar um exemplo rápido de como o SDR já está se infiltrando em nosso sistema. O Tesouro dos Estados Unidos obteve autorização para fornecer 100 bilhões de dólares ao FMI, e isso foi legislado em 2009. Então, o que o FMI fez com o dinheiro? Bem, o que eles fizeram é que, se você olhar para todos os empréstimos do FMI, linhas de crédito, etc., 91% de todos os empréstimos do FMI, avanços, para resgatar a Europa ou o México, apenas 9% foram para o resto do mundo. Deixo a você decidir se o presidente foi totalmente sincero com o Congresso quando disse que isso é principalmente para economias em desenvolvimento e emergentes. Você não vê Coreia, Indonésia, Índia, Brasil, Tailândia, Malásia, você não vê esses países recebendo mais do que 9% do dinheiro do FMI. Este dinheiro basicamente foi usado para resgatar a Europa. Então, é outra coisa onde, novamente, acho que o povo americano estaria um pouco mais ciente, eles poderiam levantar algumas questões. A terceira opção é o padrão ouro. Vou passar por isso rapidamente, todos os padrões de ouro são uma relação entre dinheiro em papel e ouro. Mas você tem que se perguntar algumas coisas ao estabelecer um padrão ouro. A primeira é, qual é a sua definição de dinheiro? Porque temos M0, M1, M2, essas são definições técnicas, todas diferentes, então você tem que escolher uma delas para ser seu dinheiro. A segunda pergunta é, qual é a proporção de reserva adequada? Você precisa de 100 centavos no dólar de ouro para apoiar todo o dinheiro em papel? Bem, muitos defensores do ouro diriam que sim, mas historicamente isso não é verdade. A Inglaterra manteve um padrão ouro muito bem sucedido no século XIX com 20% de lastro, e os Estados Unidos, na maior parte do século XX, tinham um padrão ouro com 40% de lastro.
Então, a história diz que você pode ter 20% ou 40% de lastro e funcionar perfeitamente bem. A terceira coisa é, quais nações estão incluídas? A maneira mais simples de entender isso é que os Estados Unidos poderiam fazer isso por conta própria, mas seria um erro porque, se tivéssemos um padrão ouro, um dólar apoiado por ouro, e fossemos os únicos a fazê-lo, todas as outras moedas do mundo essencialmente seriam inúteis. Ninguém desejaria nada além de dólares, o que seria extremamente deflacionário, porque as outras moedas não seriam desejáveis, e isso repetiria o erro de Winston Churchill em 1925. Então, olhamos para onde está o ouro. Se você pegar os 17 membros do Sistema Monetário Europeu que apoiam o euro, eles têm 10 mil toneladas. Os Estados Unidos dizem que tem 8 mil toneladas. O FMI tem cerca de 3 mil toneladas. Você pode ver a China, a Suíça, depois caiu um pouco. Então, a boa notícia para os Estados Unidos e a Europa é que ainda temos todo o ouro, e eu acho que teremos a maior voz de longe, se houver uma nova Conferência Monetária Internacional. Com uma exceção, a China é não transparente, então a China comprou um lugar grande na mesa. A primeira é, a moeda global M1 com 40% de lastro. O preço de equilíbrio é de cerca de 7 mil dólares por onça. Esse é o preço do ouro necessário para sustentar a oferta de dinheiro sem deflação. O M2 global com 100% de lastro é de cerca de 44 mil dólares por onça. O último cenário é o colapso, que eu acredito ser o mais provável, através de uma combinação de pensamento utópico, negação, atraso, má compreensão das propriedades estatísticas do risco e má política. Provavelmente acabaremos cometendo um erro em um colapso, momento em que a resposta tomaria a forma de ordens executivas, após agitação social, provavelmente algum tipo de neofascismo. A maneira de entender isso é que temos inflação e deflação ocorrendo ao mesmo tempo, duas ideias opostas acontecendo simultaneamente. A deflação é natural, é o que acontece em uma depressão devido à desalavancagem. O que é desalavancagem? Bem, eu tenho que vender ativos para pagar dívidas. Quando eu vendo ativos, isso tende a deprimir o preço. Eu pago a dívida, os preços estão caindo, então eu tenho que vender mais ativos para pagar mais dívidas, e você entra em um ciclo de deflação da dívida até que tenha liquidado tudo e os preços atinjam o fundo e as pessoas comecem a procurar barganhas novamente. O ciclo pode ir muito longe. A oposição a isso é a inflação decorrente da política. O que está acontecendo é que temos um nocional de 5% de deflação e 5% de inflação decorrente da política, e eles estão se anulando, mas não é estável. Você tem essas duas forças e uma delas vai prevalecer, vai acontecer rapidamente, pode ser uma inflação muito mais rápida ou uma deflação mais séria. Portanto, os fundamentos da política monetária, você tem taxas reais negativas, uma inflação real mais alta que a taxa nominal, que é boa para os mutuários, você paga o banco em moeda mais barata, isso é melhor que juros zero, é o banco pagando você para ser um mutuário. Idealmente, o Fed diria, e vamos ter 2% no título do Tesouro de 10 anos e 3% de inflação, taxas reais negativas de 1%, que é um poderoso incentivo para sair e pedir dinheiro emprestado. A outra coisa que eles querem fazer é entregar um choque inflacionário. Se eu prometo 2% e entrego 2%, não há mudança no comportamento. Eu atendi exatamente às suas expectativas, então não há razão para você mudar seu comportamento. Eu tenho que mentir para você. Eu tenho que dizer 2% e entregar 3%. Isso é um choque. Agora você está pensando, nossa, a inflação está fora de controle. É melhor eu comprar uma casa, um carro, uma geladeira, fazer o que for. Portanto, a ideia de 3% de inflação é obter a máquina de empréstimos e gastos funcionando novamente, tentar trazer o PIB nominal de volta à tendência, torná-lo autossustentável. Retirar a política de substituir o PIB real pelo PIB nominal, trazendo o PIB real de volta ao comércio, e todos vivemos felizes para sempre. É isso que o Fed está tentando fazer, eles vão falhar, mas apoie e entenda o que eles estão tentando fazer, por que estão tentando fazer isso. Portanto, quando você vê que eles estão falhando, é muito fácil prever a política monetária, porque eles só vão fazer mais até obterem o que desejam. Por que eles têm que obter isso? Bem, por que eles têm que ter inflação? Por que não um pouco de deflação? O que há de errado com a deflação? Bem, aqui está o que há de errado, esse é, na verdade, o pior pesadelo do Fed, o governo. Na teoria econômica, inflação e deflação, você sabe, os preços estão subindo, os preços estão caindo. Então, o que você sabe? Você recebe um aumento ou não recebe, ou você recebe um pequeno benefício ou há vencedores e perdedores, pareceria um processo econômico normal. No entanto, a visão do governo sobre inflação e deflação é assimétrica, eles têm que ter inflação, não podem ter deflação, eles não podem tributar isso.
Então, imagine que você ganha 100 mil dólares por ano e seu chefe lhe dá um aumento de 10 mil dólares e os preços estão constantes. Ok, você acabou de ter um aumento de 10 mil dólares em seu padrão de vida real, você ganhou 10 mil dólares a mais e os preços são os mesmos, exceto o que aconteceu. O governo vem e leva metade, eles pegam 5 mil dólares e você fica com os outros 5 mil dólares. Mas imagine um caso oposto, você ganha 100 mil dólares por ano, você não recebe um aumento, mas os preços caem 10%. Bem, você teve o mesmo aumento de 10 mil dólares em seu padrão de vida real, seu salário não aumentou nada, mas o preço de tudo que você compra caiu. Então, você está melhor, exceto que agora você fica com os 10 mil dólares, porque o governo não sabe como tributar a deflação. Então, a deflação pode aumentar o padrão de vida real das pessoas, mas o governo não permite, porque não sabe como tributar isso e isso destrói a receita fiscal.